O irmão falou, mas não me respondeu exatamente quando. Deu a entender na sua fala que então no quarto século teriam cessado os sonhos, visões e revelações. Porque eu perguntei o que o irmão acha de tudo isso, se eles são legítimos, se são fraudes. Então, se são fraudes, né, então será que todos eles foram fraudes? Então, isso não ficou claro. Agora, eu cataloguei aqui vários exemplos, tanto dos primeiros pais quanto bem posteriormente, alguns textos bem interessantes. Eu acho difícil que todos eles sejam fraudes, não que o irmão necessariamente tenha dito, tá? Justino de Roma, entre 100 a 165 depois de Cristo, ele diz: entre nós, com efeito, até o presente existem carismas proféticos. Se há isso, há revelação. E eles não cessaram. Irineu de Lyon, entre 130 a 202, ele escreve: Deus confere do alto a graça e o dom divino da profecia, e os homens que o recebem falam onde e como ele quer. Então não cessou a profecia. Sobre línguas e revelação, interessante, revelação. Ainda Irineu de Lyon, ele diz: ainda ouvimos muitos irmãos na igreja que possuem o carisma profético, onde há revelação, e que pelo Espírito falam em todas as línguas, revelam as coisas escondidas dos homens para a sutilidade e expõem os mistérios de Deus. Deus ainda falava. Cipriano, bispo de Cartago, entre 200 a 258 depois de Cristo, sobre visão, ele diz: foi dito em uma visão que ele teve, peça e receberá. Então, depois disso, as pessoas presentes foram convidadas a orar por certas pessoas. Uma visão em consonância com a palavra, mas teve uma visão. Novaciano de Roma, entre 210 a 280 depois de Cristo, ele diz: este Deus ordena e arranja quaisquer outros dons que existam dos carismas, e assim faz a igreja do Senhor em toda a parte, e em tudo é aperfeiçoada e completa. Ele escreveu isso no terceiro século. Atanásio, bispo de Alexandria, entre 296 a 373. Nós conhecemos bispos que operam maravilhas, assim como monges que não o fazem. Isso é contra o cessacionismo. Agostinho, ele diz que a sua mãe, Mônica, teve um sonho, e neste sonho ela viu que ele era convertido, ele havia se convertido. E além disso, é interessante que ele ouve vozes, ele ouve alguém dizendo para ele, voz de menina ou de menina, ele não soube dizer, dizendo: tome e lê, e ele pega o texto de Romanos, lê, Deus trabalha no coração dele e ele se converte. E ele chega à conclusão seguinte: permanecia firme naquela fé em que tantos anos antes me tinhas mostrado em sonho a minha mãe. Nós vemos Deus usando sonhos, sem que isso comprometa as Escrituras. Depois nós vamos para João Calvino. João Calvino, você citou Calvino, interessante. Calvino diz, abre aspas: Paulo chama profetas não a quaisquer intérpretes da vontade divina, mas aos que recebiam alguma revelação particular. Hoje tais profetas não mais existem ou não têm verdade. Em latim, Calvino diz, vel minus funt conspicui, literalmente, ou são menos visíveis. O próprio Calvino não bate o martelo sobre essa ideia de não haver profetas que prediziam o futuro ou não. Tanto é que Calvino diz, não exclui o dom de profecia preditiva, desde que ela fosse conectada ao dom de ensino. E para terminar aqui, porque eu já devo estar encerrando, só mais uma citação de Spurgeon, né? Spurgeon, ele está no culto, ele interrompe a pregação e ele olha para um jovem e diz: meu jovem, essas luvas que você está usando não foram pagas, você as roubou de seu patrão. Posteriormente foi visto que aquilo que ele falou para aquela pessoa era verdadeiro. Isso é o quê? É uma revelação. Isso está na autobiografia de Spurgeon, escrito pela sua esposa e pelo seu secretário. Ou seja, revelações existem depois do período pós-apostólico, sim.